Qual a quantidade de gelo que um ponto de venda deve vender para que o investimento do freezer se pague? Bom, se você se interessou pelo tema de hoje, fique comigo após a vinheta. Fala galera do Gelo, tudo bom com vocês? O meu nome é Wendel Alexandre, mais conhecido como Paulista. Seja muito bem-vindo ao seu canal Gelo é Alimento. Como eu falei na abertura do vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre duas pessoas entraram em contato comigo e eu achei bem interessante. Eu acho que eu não abordei esse tema, por incrível que pareça. Acho. Bom, vamos lá. Uma empreendedora do mercado do gelo, iniciante, ela estava iniciante, eu já fiz alguns trabalhos para ela, clichê, vendi uma das marcas que eu tenho para ela e ela entrou em contato comigo pedindo para desenvolver uma arte do seu freezer. Ela comprou aquele freezer, aquele de 309 litros, aqueles freezers comerciais. Os pontos de vendas não costumam gostar muito porque ele ocupa um bom espaço e cabe bem pouquinho gelo. Bom, dependendo do ponto de venda, dá para colocar esse tipo de freezer. Acho que ela ia colocar num pesqueiro. Me chamou a atenção a quantidade de pacote de gelo que ela falou que o pesqueiro ia utilizar por semana. Um pacote só por semana. Eu fiz a embalagem para ela de 3, 5 e 10. Independente de qual desses tamanhos, um pacote só me chamou muita atenção. Um pacote só por semana para se manter um freezer lá. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Anteriormente tinha um outro colega, entrou e fez assim, na verdade ele ainda vai entrar no mercado do gelo e me fez a seguinte pergunta, mandou um áudio para mim da seguinte pergunta: Paulista, como eu calculo a quantidade que um ponto de venda deve vender para o equipamento pagar? Bom, equipamento esse aqui, vertical, 700 litros, 900 litros, 1.100 até 1.800, tem um valor agregado ali legal, certo? Certo. Acima de 5 pau. O de 700 litros eu calculo que já está mais de 5 pau, ok? Então assim, quanto o ponto de venda, aquele ponto de venda, um único ponto de venda deve vender por semana para que o investimento do freezer se pague e seja vantajoso. Então, ponto 2 ali, que é basicamente o que essa colega, mas essa colega não me perguntou, ela só, me chamou a atenção ela me comentar sobre isso. Bom, vamos lá. Bom, eu identifico que um ponto de venda tenha venda suficiente para valer a pena o investimento do equipamento. Não só do equipamento, como também dos outros custos que você tem, como a embalagem, como o carro para levar até lá, que é logística, como o funcionário que vai... A gente está deduzindo que vai ser um funcionário ou vai ser você, mas assim, você vai ter que ter um salário para isso também, certo? Mesmo que seja você, para levar até esse ponto de venda. Então tem combustível, tem o veículo, que é um investimento, veículo isotérmico, tem a embalagem, ou seja, tem uma série de custos. Então, respondendo esse colega que pretende abrir na Bahia, como eu falei para ele, cara, não tem como saber porque cada um tem um custo diferente. Então, para que se pague o custo, se for só do equipamento, a gente consegue chegar numa conta até melhor. Mas se for de todos os outros custos, cada um tem um custo. Cada estado tem um ICMS diferente na cobrança de energia elétrica. Cada estado tem um valor de quilowatt-hora diferente, não é um padrão, né? Porque são estatais ali que fornecem, você não tem como comprar energia elétrica, exceto se você tem
energia solar, por exemplo, né? Daí tira esse custo, mas tem uma série de outros custos que compõem o gelo. Então, assim, um comércio básico aí, então a gente tem como precificar todos os custos que esse comércio vai ter, como aluguel, o custo da energia elétrica dele, o quanto ele vai pagar na mercadoria, quando é comércio, compra e revende. Então, é fácil se quantificar todos esses custos. Para uma empresa de gelo que tem uma variabilidade muito grande de custos, né? Por exemplo, a embalagem. Para fazer uma embalagem, como eu já falei em outros vídeos, a embalagem depende da quantidade de cores. Até 4 cores é um valor, acima de 4 cores é outro valor, né? Que daí é uma outra máquina que tem que utilizar e não é qualquer empresa de embalagem plástica que fabrica, que faz a impressão, né? Acima de 4 cores, por exemplo, até 8 cores. Então vai de 4, mais ou menos de 4 em 4 cores, né? O tamanho da sua embalagem, se vai ter a alcinha, eu já mandei fazer uma. Pô, ficou bom pra caramba, sem alcinha, aqui. Aí você lava bem aqui. Então, tudo isso aqui, ó, porra, é um dinheiro, velho. Nossa, desculpa. É um dinheiro, cara, porque assim, é cobrado por quilo. Entendeu? Dependendo, você compra aí 300 quilos de uma vez, se você tirar 15, 20 centímetros da sua embalagem de 5 quilos, porra, dá uma redução legal. Mas a maioria tem essa comodidade do cliente carregar em sacola, né? De 5 quilos tem que ser mais reforçada porque 5 quilos pesa bastante. A de 3 quilos, 3 quilos nem precisa ter. Eu já fiz bastante sem a alcinha, né, amor? Bom, minha sugestão é que você calcule e coloque tudo isso numa planilha de Excel. Planilha de Excel é mais fácil, mas se você não tiver um computador aí, você usa um caderninho mesmo. Então você coloque todos os seus custos. O que são os custos de uma empresa, né? Bom, você sabe aquilo que você gasta dinheiro para você produzir. Então é energia elétrica, é a água, a análise microbiológica, é a embalagem, né? O seu custo de embalagem, lembrando, cada um tem um custo diferente, porque cada um tem uma embalagem de cor diferente, tem um tamanho diferente, enfim, já expliquei isso, né? Então, o seu custo de... Tá, tudo bem, você está começando, você não tem como calcular o quanto você vai gastar de combustível, mais ou menos você sabe no raio de atuação que você vai... Inicialmente você vai trabalhar, você coloca um raio de atuação ali, então você deduz ali a quantidade de combustível que você vai gastar, mais ou menos. A conta é certinha? Não, não é certinha, não é exata. Difícil chegar numa conta exata. Você tem como chegar numa conta exata, também é difícil, somente do custo de produção do gelo. Somente do custo de produção do gelo. Todos os outros custos dependem muito. Você pode fazer rota e aí economiza, você pode... Eu não fazia rota, eu nunca fiz rota. O cliente botava o pedido, eu ligava a máquina, fazia o gelo e já ia levar na hora, né? Porque eu só atendia grandes redes de varejistas, supermercado que eu tinha até 2 dias para abastecer. Mas é um caso específico, né? Então assim, custo de armazenamento, custo de energia elétrica de armazenamento, que também inclui no custo, dependendo do tamanho da sua câmara fria, dependendo do compressor da sua câmara fria, dependendo do painel da sua câmara fria, você vai ter um custo de armazenamento diferente. Cara, não dá para chegar num custo exato, não dá. Sugestão, então, coloque todos os seus custos numa planilha, divida isso por 4, que é o tanto que vai dar por semana, e você, dentro desses custos todos, você vai deduzir, né? Você vai provisionar quantos pontos de venda você tem que ter para cobrir todos esses custos, mais o seu lucro bruto, mais o seu prolabore. Deu para entender? Aí, pô, mas a conta não fecha. Pois bem, aí é que tá. Quando não fechar essa conta, você tem outras opções. Ou você aumenta o número de PDV,
ou você tenta de alguma forma reduzir o seu custo, ok? Ou tenta reduzir o seu custo. Quando você aumentar o número de PDV, o que você vai aumentar consequentemente? Vai aumentar mais um equipamento e aí mais o parcelamento. Então você coloca tudo isso aí e divide né, dependendo, o parcelamento da embalagem. Pô, mas Paulista, eu compro a embalagem pro ano inteiro. Legal, legal. Você coloca isso em 12 parcelas. Ah, gastei R$1.000 esse mês de uma vez só. Beleza, beleza. Você vai pegar 1.000 e dividir por 12, que deu o total de 12 meses no ano. Beleza? Soma tudo isso, vê quanto que você gasta por mês de custo e aí você tem um valor que você vai colocar para o seu ponto de venda para que ele venda. Pô, não vendeu aquilo que eu esperava, a meta, coloque uma meta. Não vendeu, não bateu a meta, tira o equipamento. Tira o equipamento, que você precisa pagar seus custos. Se aquele ponto de venda não está batendo a meta que você estipulou para suprir todos os seus custos e ainda você ter lucro, você vai ter lucro, evidentemente, numa quantidade X de pontos de vendas. Uma pequena empresa, eu calculo no mínimo uns 30 pontos, no mínimo uns 30 PDV, no mínimo. Cada um com um freezer, consumindo ali uma boa quantidade. Qual é essa boa quantidade? Dá uma dica, Paulista. Ó, se o cara consumisse menos de um freezer por mês, eu tirava. Era o meu custo, ok? Era a Cal empacotando, então eu tinha aquele custo, tinha que suprir aquele custo. Dava? Dava. Então, 80 pacotes por mês, 80 pacotes de 3 quilos. Eu coloquei como meta do pedido de grandes redes varejistas um mínimo de pedido de 80 pacotes. Ou seja, não chegava um pedido para mim via EDI, que é o sistema de supermercado, menos de 80 pacotes. E se ele vendesse menos de 80 pacotes por mês, eu tirava. Então assim, eu fazia frio, era muito frio, tal. Em frio, vendia 80 pacotes por mês. Por mês. 80 pacotes de 3 quilos. Eu vendia bem, tinha um valor bacana. Na época, isso em 2012, eu comecei a vendendo a R$3,90, R$3,75. Pacote de 3 quilos. R$3,75. Eu comecei a vender. Depois, no Carrefour, eu vendia o pacote de 3 quilos a R$5. No Carrefour, eu falei, né? Pão de açúcar, se eu não me engano, acho que era uns R$4,50 mais ou menos. Eu vendia bem, o preço era bom, mas demorava muito tempo para receber. Já falamos sobre isso. Bom, acho que mais ou menos é isso. Eu fiz uma cópia aqui, mas está muito complexa de ler, de explicar para vocês, porque são muitos detalhes. Esse vídeo vai ficar longo, mas quem quiser vai ficar até o final para poder entender mais ou menos o processo. Para quem está começando no mercado do gelo, realmente é muito difícil quantificar tudo isso. Realmente é muito difícil. Você estipula uma meta aí que cubra todos os seus custos. A partir daquele ponto é lucro. Logo, lógico que aumentando o número de pontos de venda, como eu falei, você vai comprar mais um freezer para deixar naquele aumento de ponto de venda. Beleza? Como eu já falei, freezer é ouro. Tem que ter em estoque. Eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para as notificações e, claro, não deixe de compartilhar e nos seguir em todas as plataformas sociais. @GeleirosBrasil. Geleiros Brasil. Até a próxima.